Nós vamos dar início, então, à segunda parte da aula relativa a funções exponenciais. E, como na aula anterior, nós começamos examinando um problema. O problema, na verdade, é uma continuação do problema que tomou a nossa atenção durante a maior parte da primeira aula. É o problema da piscina, no qual nós chegamos à conclusão que a quantidade de cloro evoluía segundo essa equação. Ela é dada por 1000 vezes 0,9 elevado ao tempo decorrido. E a pergunta agora a gente deseja saber qual é o tempo necessário para que a quantidade de cloro se reduza à metade. Ninguém vai me perguntar, mas se reduz à metade a partir de que instante? Precisa dizer qual é o instante que eu estou considerando a partir do qual ele vai se reduzir à metade? Não precisa, não? Uma característica desses fenômenos modelados por funções exponenciais, uma característica das funções exponenciais, é que não importa o ponto que você considera como início do processo, o tempo necessário para que ele se reduza a uma certa fração, por exemplo, a metade, é sempre o mesmo. Tanto é que esse tempo em particular costuma ser chamado de meia-vida das substâncias em diversos contextos. Tá? Muito bem. Para resolver esse problema, tudo que nós temos que fazer é apertar a tecla do computador. Tudo que nós temos que fazer é resolver a equação 1000 vezes 0,9 elevado a t, tá, igual a 1000 vezes 0,5. Note que a gente considerou o tempo necessário para se reduzir a metade a partir do instante inicial. Mas, na verdade, não importa, né? Se eu considerasse aqui qualquer quantidade, ela apareceria aqui também, de modo que, na verdade, a equação que eu obtenho é simplesmente 0,9 elevado a t igual a 0,5. Tá? Este é um exemplo de uma equação exponencial. Equações exponenciais, elas são tratadas nos livros didáticos. Os alunos, inclusive, aprendem a resolver algumas equações exponenciais até bastante complicadas, que requerem algum tratamento algébrico. Mas é importante mostrar que equações exponenciais, tá, elas surgem dos problemas. E na maior parte das vezes, as equações exponenciais que surgem dos problemas, tá, são bastante simples. Então, normalmente há um desequilíbrio nos livros que enfatizam algo que tem relativamente pouca importância prática, resolver equações exponenciais complicadas, tá, e deixam de focar as equações exponenciais que de fato aparecem nos problemas. Além disso, a ênfase nas equações exponenciais dos livros texto estão naquelas que podem ser resolvidas sem recorrer a tabelas, calculadoras, etc. Então, nos livros textos, esse 0,9 elevado a t apareceria aqui, provavelmente com um número como 0,81, para que a gente pudesse identificar que esse t era simplesmente igual a 2, porque 0,9 ao quadrado é igual a 0,81. Quer dizer, nós escreveríamos esse 0,81 como 0,9 ao quadrado e observaríamos, de maneira normalmente um pouco descuidada, eu vou falar um pouco sobre isso depois, que t tinha que ser igual a 2. Mas aqui a gente não tem essa sorte. Tá? O número 0,5 ele não pode ser expresso de maneira óbvia como uma potência de 0,9. Tá? Então, até se impõe uma pergunta será que tem esse valor de t mesmo? Será que vai existir um instante em que essa quantidade vai ser exatamente igual à metade? Embora a gente possa responder afirmativamente a essa pergunta baseado na continuidade do processo, tá? A gente sabe que essa quantidade de cloro está variando continuamente no tempo, pelo menos a gente tem a intuição de que isso deva ser dessa forma, tá? Mas, de qualquer forma, não é óbvio
do ponto de vista matemático, que esse t exista. Então, para responder a esse tipo de pergunta, tá, convém a gente considerar algumas questões conceituais. Tá? Como é que a gente faz para definir uma função exponencial, tá, para todos os valores reais de x? Tá? E que propriedades tem a função que resulta daí? O que nós sabemos bem, e esse é o ponto de partida dessa discussão, tá, são potências de expoente natural. Tá? Isso a gente entende bem, tá? Os alunos entendem bem, e deve ser o ponto de partida dessa discussão. Então, desde os primeiros anos na escola, a gente aprende que elevar um número à enésima potência consiste em tomar uma multiplicação que tem n fatores iguais a esse número. Tá? Essa definição pode ser tornada mais precisa utilizando uma definição indutiva ou recursiva, no qual a gente define a elevado a 1 como sendo a, tá? E define cada potência sucessiva como sendo a anterior multiplicada por a. Tá? Então, essa definição que está aqui torna precisa essa ideia intuitiva das potências de expoente natural. Que, em virtude dessa definição, tem uma propriedade que é fundamental. Tá? A propriedade fundamental, e que tem que estar na nossa cabeça aqui o tempo todo, tá, é de que quando eu elevo uma certa potência, uma certa base, a soma de dois expoentes, o resultado é o que eu obtenho ao multiplicar as potências desses expoentes. Então, a elevado a m mais n é igual a elevado a m vezes a elevado a n, quaisquer que sejam os números naturais m e n. Então, em tudo que eu vou fazer daqui para frente, tá, que vai ser tentar fazer com que isso tenha sentido para outros expoentes, tá, que não sejam os números naturais, tá, eu vou fazer questão de que isso aqui continue valendo. Não vou abrir mão dessa propriedade. Tá? Então, como é que a gente faz isso aí? A gente faz isso aí por estágios. O primeiro estágio, então, voltando aqui, a nossa ideia é estender essa definição, quer dizer, torná-la válida para outros tipos de expoentes, tá? Mantendo a propriedade fundamental de que a elevado a m mais n é igual a elevado a m vezes a elevado a n. Então, vamos fazer isso por estágios. O primeiro estágio é a gente considerar expoentes inteiros. Então, esse gráfico aqui mostra o nosso ponto de partida. Tá? Por enquanto, tá, eu tenho potências definidas para valores naturais. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E esse é o primeiro estágio em que a gente ensina expoentes para os alunos. O segundo estágio é o de definir, tá, o que é a elevado a zero. Tá? Então, isso aqui é uma definição, mas é uma definição mais ou menos obrigatória. Quer dizer, definir a elevado a zero como sendo 1, tá, é a única maneira, tá, de eu incluir zero no conjunto dos expoentes para os quais eu defino a elevado a esse expoente, de tal forma que a propriedade fundamental continue sendo válida. Porque se eu quero que essa propriedade seja válida, eu quero que a elevado a zero vezes a elevado a n me dê o mesmo resultado que a elevado a zero mais n, sempre. Isso é igual a elevado a n. Então, para que eu tenha essa identidade, a elevado a zero vezes a elevado a n, igual a elevado a n, não importando, tá, o número n que eu tome, eu só tenho uma escolha, tá, que é tomar esse a elevado a zero como sendo 1. Qualquer outra escolha que eu fizesse iria destruir esse meu propósito de estender a definição, mantendo a propriedade fundamental. Então, isso equivale a gente colocar um ponto a mais aqui no nosso gráfico. Há uma pergunta ali, o microfone, por favor. Eu queria perguntar o seguinte, a elevado a zero é igual a 1 é por definição ou a gente pode demonstrar isso? Não, é por definição, mas a gente pode mostrar que essa é a única definição razoável. Tá? Esse meu argumento aqui está dizendo
que se você definisse a elevado a zero como sendo qualquer coisa diferente de 1, aquele objetivo a que nós nos propusemos, que é o de estender a definição das potências, de tal maneira a preservar a propriedade fundamental, esse objetivo não seria alcançado. Certo, entendi. Agora, é uma pergunta que os alunos nos fazem. Claro, por isso. Por que A elevado a zero é igual a 1? É por isso que eu estou falando. A resposta seria, por definição ou porque a única definição é razoável? O que eu explico para os meus alunos é exatamente o que eu estou explicando para vocês. Tá? De que é uma definição, tá? Nós temos direito de definir as coisas da maneira como nós quisermos, mas se nós quisermos que essas coisas sejam úteis para algo, nós devemos fazer essa definição de maneira consistente. Tá? Então, A elevado a zero só pode ser 1 para que a gente obtenha potências que funcionem da forma como a gente acha razoável. Então, é uma definição, tá mas bom, é uma definição, como eu falei, forçada. Tá? Da mesma forma, nós vamos definir as potências de expoente inteiros mais negativos. Tá? Nós vamos definir, isso é uma definição, vamos definir A elevado a menos N como sendo 1 sobre A elevado a N. Por quê? Outra vez, eu quero que a propriedade seja preservada. Então, ao multiplicar A elevado a menos N por A elevado a N, tá? Se a propriedade é preservada, eu vou querer que esse resultado seja A elevado a menos N mais N, que é igual a elevado a zero, que eu já defini aqui no passo anterior como sendo 1. Então, mais uma vez, eu estou definindo este símbolo, ele não existia antes, eu estou criando essa definição agora. Mas esse argumento me mostra que a única maneira razoável de eu fazer essa definição é tomar A elevado a menos N como sendo o inverso de A elevado a N. Tá? Mesma situação do A elevado a zero. Então, isso equivale a gente agora completar a nossa definição para todos os valores inteiros. Então, notem que é útil fazer isso, inclusive fazer esse gráfico, porque a gente já vai mostrando, tá, a cara, tá, que esse objeto que a gente está construindo, que é o da função exponencial, vai ter. Tá? E começa a olhar essa cara no seu aspecto mais simples, que é o aspecto discreto das potências de expoente inteiro. Tá? Bom, então, a partir daí, tá, já é possível a gente demonstrar, tá, algumas propriedades que vão ser muito importantes aí para as funções exponenciais de expoente qualquer. Então, primeiro, aí agora nós vamos começar, tá, a separar, tá, a nossa análise em casos. Tá? Neste caso que está aqui, tá, nós estamos abordando o caso em que essa base A é um número maior do que 1. Tá? Então, primeiro, como A é maior do que 1, tá, isso implica, obviamente, que A é positivo, tá, e por isso A elevado a N é sempre positivo. Então, quando N é um número inteiro positivo, é um produto de fatores iguais a A, portanto positivo. Quando N é negativo, é o inverso disso, que também é um número positivo. Então, sempre que A for maior do que 1, tá, eu tenho essa primeira propriedade. Tá? Além disso, outra propriedade fundamental é que os valores de A elevado a M, ou de A elevado a N, crescem com o expoente. Tá? Quanto maior o expoente, tá, maior é o valor da potência. Tá? Isso é algo também que a gente pode demonstrar facilmente. A maneira precisa de fazer isso é por indução, mas é fácil a gente ver que isso vale. A outra coisa, que aqui está escrito numa linguagem matemática, mas que a gente pode interpretar para os nossos alunos numa linguagem mais acessível, tá, é o seguinte: o que está escrito aqui, tá, limite quando n tende a mais infinito de A elevado a N igual a mais infinito. Isso aqui, tá, significa apenas que eu posso tornar, tá, os valores de A elevado a N arbitrariamente grandes. Tá? Bastando para isso considerar, tá, um expoente suficientemente grande. Tá? Isso para demonstrar com precisão, tá, você precisa pensar um pouquinho, não é algo imediato, nem é algo que provavelmente a gente deva fazer, tá, em sala de aula. Tá? Nos livros da coleção do professor de matemática,
tá? Tanto no livro A Matemática no Ensino Médio, volume 1, quanto no livro a respeito de logaritmos, que é um livro especificamente sobre esse tema, tá? Isso é feito com cuidado. Então, eu aconselho vocês, sugiro a vocês que depois leiam essas seções dos livros para ver como é que se faz essa demonstração de forma precisa. Mas é algo que, pelo menos intuitivamente, tá, a gente pode conversar com os alunos. Quer dizer, eu vou estar sempre multiplicando por um fator maior do que 1, então, pegando um número de fatores suficientemente grande, tá, esse valor se torna arbitrariamente grande. E é claro que, com isso, a elevado a menos n, que é o inverso desse número, tá, vai se tornando arbitrariamente próximo de zero. Tá? Essas são propriedades que a gente vai ter que ter presente na hora de trabalhar com as funções exponenciais mais genéricas. Bom, aqui eu falei das propriedades, tá, no caso em que A é maior do que 1. O outro caso de interesse é o caso em que A está entre 0 e 1. Bom, como A continua positivo aqui, tá, eu continuo tendo valores de A elevado a n sempre positivos. Tá, isso não muda. Mas as propriedades de crescimento e decrescimento ficam agora trocadas. Tá? Quando a base é menor do que 1, então quanto mais fatores eu tomo nesse produto, menor ele vai ficando. Tá? E, portanto, essa nossa função passa a ser decrescente. Tá? E também os limites se invertem. Né? Então, eu tomando expoentes arbitrariamente grandes, tá? Tá errado isso aqui, né? Tomando expoentes arbitrariamente grandes, tá? Esse limite é igual a zero. Tá? Tomando expoentes arbitrariamente pequenos, tá? Esse limite torna-se mais infinito. Tá? Mais infinito porque corresponde exatamente ao oposto do que a gente tinha no caso anterior. Tá? Bom, por que eu só considerei esses casos A maior do que 1, tá? E A entre 0 e 1? Não existem potências de expoente inteiro com outras bases? Por exemplo, se A fosse igual a menos 2, por exemplo, eu não podia também definir isso aí sem dificuldade? Para todo N, não. Poderia sim. Não tem para todo N inteiro, tá? A gente não teria problemas. Mas essas potências de expoente, de base negativa ou nula, tá? Vão me conduzir a problemas na hora que eu fizer o próximo passo, que é considerar os números racionais. Tá? Para potências de base negativa, nós não temos também uma propriedade tão simpática quanto essas duas. Porque se a base é negativa, o que acontece é que a cada vez que a gente aumenta um expoente, a gente vai trocar o sinal, tá, dessa nossa potência. Então, isso vai nos criar problemas, tá, para definir esse valor para expoentes que não sejam inteiros. Tá? É por isso que já aqui, onde eu estou interessado em chegar ao caso em que o expoente é qualquer, eu estou me restringindo aos dois casos de interesse, que é o caso em que A é maior do que 1 e o caso em que A está entre 0 e 1. O caso em que A é igual a 1, tá, também não oferece problema, só que ele é desinteressante. Né? Então, todas as potências de expoente natural de 1 são iguais a 1. Em consequência, todas as potências de expoente inteiro de 1 são iguais a 1. Tá? Então, a única maneira que eu tenho razoável de estender essa definição para os outros números é considerar igual a 1. Então, é uma função, tá, que é uma função constante, tá, que isso aqui seria apenas uma maneira complicada da gente criar uma função constante. Então, é um caso que não é interessante, ele não oferece dificuldades, tá, mas ele é diferente, tá, tem propriedades diferentes dos que a gente vai explorar nas situações A maior do que 1 e A entre 0 e 1. Muito bem. Vamos então passar para os expoentes racionais. Tá? E agora nós estamos combinados então de que esse A obrigatoriamente vai ser um número maior do que 0. Tá? E nós vamos tomá-lo também diferente de 1. Bom, para fazer o próximo passo,
tá, nós vamos considerar potências racionais, mas primeiro, tá, da forma 1 sobre Q, tá? Onde esse Q eu vou considerar que é um número natural para facilitar. Tá? Ora, para que essa definição seja feita de maneira razoável, tá, eu tenho que ver o que seria A elevado a 1 sobre Q elevado a Q. Bom, tem uma propriedade que é filha da propriedade fundamental para expoentes inteiros, tá, que é a propriedade que diz que quando eu tomo A elevado a M elevado a N, isso é a mesma coisa que tomar A elevado ao produto Mn. Note que para expoentes naturais, tá, isso é uma consequência imediata. Porque o que é A elevado a 1 sobre Q elevado a Q? Então, elevar a Q, tá, é tomar o produto reiterado Q vezes. Então, aplicando a propriedade de que o produto das duas potências de mesma base corresponde à soma dos expoentes, a gente obtém que A elevado a 1 sobre Q elevado a Q, tá, se tudo funcionar como a gente deseja, deve ser igual a A elevado a 1. Tá? Produto 1 sobre Q vezes Q, que é igual a A. Então, mais uma vez, eu estou na posição de definir o que é A elevado a um expoente da forma 1 sobre Q, onde Q é um número natural. A minha definição, tá, é forçada, porque o que eu quero é que este número aqui a ser definido satisfaça a condição, tá, de que ele elevado à potência Q forneça como resultado A. Então, na verdade, a definição desse número está relacionado, tá, com esse gráfico que está aqui. Então, esse gráfico que está aqui está representando a função da forma g de x igual a x elevado a q, onde q é um número natural, tá? Definida no intervalo, no conjunto dos reais positivos. Tá? Encontrar a elevado a 1 sobre q, tá, corresponde a eu tomar um valor a sobre o eixo dos y e procurar qual é o ponto correspondente nesse gráfico e obter aqui a abscissa correspondente. Tá? Isso aí, esse gráfico está aqui para justificar, tá, por que a gente pode realmente criar, tá, esse conceito de A elevado a 1 sobre Q. Isso vem das propriedades dessa função. Tá? Então, a gente pode mostrar que esse tipo de função vai ser sempre contínua, vai ser crescente, e isso faz, novamente, os argumentos são argumentos aí do cálculo e da análise, mas são bastante intuitivos, né, que essa função cresce continuamente, tá, e ela é ilimitada, ela começa em zero e cresce toda a vida. Então, não importa qual seja o ponto que você tome do eixo y, vai haver um único ponto do gráfico que tenha essa ordenada, e daí vai ter um único valor de x correspondente. Tá? Então, essa figura nos dá a tranquilidade de que este objeto aqui que eu estou definindo, tá, A elevado a 1 sobre Q, tá, é algo que pode sempre ser definido. Sempre vai haver um número real, tá, correspondente a esse valor. Tá? A partir daí, tá, uma vez que eu tenha vencido o desafio de definir o que é A elevado a 1 sobre Q, note que isso aqui mostra, uma outra maneira de dizer a mesma coisa, tá, é dizer que A elevado a 1 sobre Q é a raiz q-ésima de A. Tá? O que acontece muitas vezes, porém, é que a gente diz que A elevado a 1 sobre Q é a raiz q-ésima de A e não para muito para pensar, mas será que sempre existe a raiz q-ésima de A? Sempre existe o número que multiplicado por si mesmo com Q fatores reproduz o número A? A resposta é sim, e a justificativa passa pelas propriedades da função g de x igual a x elevado a q. Muito bem, uma vez que a gente tenha definido A elevado a 1 sobre Q, a gente tem a parte mais fácil, que é definir o que é A elevado a P sobre Q, tá? Onde P é, outra vez, um número inteiro. Tá? Basta eu tomar A elevado a 1 sobre Q, que é onde eu tive
esse trabalho para definir, e agora considerar esse valor elevado à pésima potência. Tem algumas coisas que a gente deveria, a rigor, verificar aqui, quer dizer que isso não depende da expressão do número racional, tá? Porque, na verdade, quando você pega o número racional, ele não se escreve na forma P sobre Q de modo único, tá? Mas isso a gente pode fazer, é relativamente fácil fazer isso, para a gente se convencer que, de fato, essa definição não depende de você tomar uma específica representação desse número racional. Tá? Então, o ponto a que chegamos agora é que nós temos uma definição para A elevado a um determinado expoente, tá? Quando esse A é um número maior do que 0 e diferente de 1, tá? Para qualquer expoente racional. Tá? Isso é mais ou menos o que a gente fez naquele primeiro problema. Tá? Naquele problema da piscina, basicamente foi essa construção que a gente fez. Tá? Eu apenas estou mostrando que ela pode ser feita para uma base qualquer. Bom, então, com um pouco de trabalho, novamente, eu recomendo a vocês os livros da coleção do professor de matemática, Matemática do Ensino Médio, volume 1 e volume a respeito de logaritmos. A gente pode mostrar que essas propriedades, as propriedades anteriores que nós discutimos, quer dizer, de que A elevado a m mais n é igual a elevado a m vezes A elevado a n, as propriedades de crescimento, tá? Elas são preservadas com essa definição. Tá? Isso precisa ser verificado, mas é uma verificação até certo ponto rotineira, simples de fazer. Além disso, tá, essa definição que nós criamos para os expoentes racionais, tá, nos abrem o caminho para dar o último passo, tá, que é baseado no seguinte: no momento em que eu definir A elevado a x para todo x racional, tá, nós sabemos que os pontos racionais da reta não completam a reta toda. Tá? Existem números reais que não são números racionais. Da mesma forma, as potências que eu vou obter através dessa construção, A elevado a x, tomando apenas valores racionais, não vão completar lá no conjunto imagem todos os números positivos. Porém, como eu posso tornar os meus números racionais arbitrariamente próximos entre si, tá? A gente pode mostrar que esse conjunto de valores que a gente obtém é o que a gente chama de um conjunto denso nos números reais positivos. Tá? O que significa que em qualquer intervalo de números reais positivos, eu encontro números dessa forma. Tá? E isso, então, vai me permitir eu dar o próximo passo, que é o passo mais difícil, que é esse aqui. Como é que eu concebo, e isso normalmente é algo que os livros passam batido, quer dizer, não fazem, normalmente, às vezes, em geral, não se faz nenhum comentário, e essa é uma dificuldade muito natural do aluno. Quer dizer, até expoentes racionais, nós dizemos ao aluno como pensar nisso. Então, se eu falo 3 elevado a 1,3, eu consigo imaginar, que eu não tenho a menor ideia que número é esse, mas sei que esse 1,3 corresponde a uma fração, 13 décimos, e, portanto, eu posso pensar na raiz décima de 3, seja lá o que isso for, mas é algo que eu entendo o que é, e elevá-lo à 13ª potência. Mas o que é 3 elevado à raiz de 2? Qual é a raiz de 3 que eu vou considerar para depois elevá-la a uma certa potência? Como é que eu concebo esse número? Então, a maneira de fazer isso é pensar nos expoentes racionais. Como assim? O número raiz de 2, como todo número irracional, ele pode ser aproximado com precisão arbitrária, tão, de forma em que o erro cometido seja tão pequeno quanto a gente deseje, por números racionais. Uma maneira de se fazer isso é considerar a expansão de raiz de 2
na base 10, né? Considerar as diversas casas decimais de sua expansão. Na verdade, quando você escreve algo desse tipo, tá, você está fornecendo os primeiros termos, tá, de duas sequências que aproximam raiz de 2 com precisão arbitrária. Então, quando você escreve isso aqui, você está dizendo, olha, raiz de 2 é um número que eu não sei bem o que é, mas como o primeiro dígito aqui é 1, é um número entre 1 e 2. Mais do que isso, é um número entre 1,4 e 1,5. Mais do que isso, é um número entre 1,41 e 1,42. Mais do que isso, é um número entre 1,414 e 1,415, e assim por diante. Vou parar, senão vou ficar cansado. Tá? Mas a ideia é que isso aqui tem um significado, tá? Que é este que eu estou dizendo a vocês. É que esses dígitos fornecem aproximações sucessivas, tá? Para raiz de 2 com erro cada vez menor. Tá? E a ideia é usar essas aproximações para fornecer aproximações para 3 elevado à raiz de 2, tá? Também com erro cada vez menor. Tá? Então, por exemplo, se eu considero essa primeira aproximação 1,4, tá? Isso me diz que raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. Isso me diz, então, que eu vou querer definir 3 elevado a x, tá? Como estando compreendido entre 3 elevado a 1,4 e 3 elevado a 1,5. Tá? 3 elevado a 1,4 e 3 elevado a 1,5 são também números irracionais. Tá? E aproximações desses números são dadas aqui. Então, essa faixa, tá? E esses números estão representados aqui, então, nessa reta numérica, me dão uma primeira ideia muito vaga, por enquanto, do que vem a ser 3 elevado à raiz de 2. Tá? Não sei ainda o que é 3 elevado à raiz de 2, mas está em algum lugar por aqui. Tá? Porque está entre 2 outros números que estes eu posso conceber. Tá? Eu entendo, tá, o que é 3 elevado a 1,4, entendo o que é 3 elevado a 1,5. Se eu não estou satisfeito assim com essa minha ideia, eu posso refiná-la. Então, posso considerar agora, tá, aproximações de raiz de 2 por falta igual a 1,41, tá, por excesso igual a 1,42. Aí, as potências correspondentes de 3 são 4,706, 4,758. Tá, que se eu representar aqui na reta, me dão essas duas aproximações que estreitaram consideravelmente, tá, essa minha faixa inicial. Não estou satisfeito? Continuo tomando aproximações. No próximo estágio, nós temos 1,414, 1,415. Tá? Aqui estão as duas aproximações correspondentes. O próximo estágio eu já não vou fazer, porque a gente não distinguiria mais nessa escala, tá, esses dois pontos. Mas a ideia é que, tomando aproximações cada vez melhores, tá, eu estreito essa faixa, tá, e isso me leva... Paulo César. Só um instante, só para completar aqui. Isso me leva, então, a obter aproximações cada vez mais precisas para 3 elevado à raiz de 2, que se você utilizar uma máquina para calcular, você vai descobrir que é esse valor, que é um valor que está entre todas essas aproximações. Quer dizer, as aproximações verdes aqui crescem, as aproximações vermelhas decrescem, tá? E como a distância entre elas se torna arbitrariamente pequena, tá? Elas espremem junto um único número real. Tá? Esse número real é o que 3 elevado à raiz de 2. É a nossa concepção do que é 3 elevado à raiz de 2. O Vorgado tem um comentário. O comentário é... Espera um pouquinho. O comentário é que, se nós perguntarmos aos nossos alunos o que significa 3 elevado à raiz de 2, nós vamos, em geral, encontrar uma pretensa resposta, que, na realidade, é uma mudança de notação. Né? 3 elevado à raiz de 2 é 3 elevado a 2 elevado a meio. E aí as pessoas pensam que, pela mudança de notação, como nessa notação, assim, explicitamente, só estão aparecendo números racionais, o problema está resolvido. Isso é uma coisa terrível. Em geral, não só os nossos alunos
não sabem responder a pergunta, como sequer entendem, né, o que realmente está envolvido na pergunta. Peraí, mais um comentário. Eu achei a observação do Morgado interessante, porque chama atenção para o fato de que potenciação não é uma operação associativa. Se fosse 3 elevado a 2 elevado, entre parênteses, elevado a 1/2, aí seria uma coisa. E 3 elevado a parênteses, 2 elevado a 1/2, aí aparece potência de expoente irracional. E essa mudança de notação requer uma explicitação do lugar dos parênteses. Quer dizer, isso aqui normalmente significa... Isso aí. Quer dizer, do lado esquerdo, você tem, de fato, uma potência de expoente irracional. Do lado direito, você não tem potência de expoente irracional. Então, quando faz essa mudança de notação, é preciso ter cuidado, que realmente, se você interpretar corretamente, você tem que enfrentar uma potência de expoente irracional. Essa observação do Elon até mostra, na verdade, que é até mais perigoso fazer isso, né? Porque o aluno olha para 3 elevado a 2 elevado a 1/2, acha que entendeu, porque ele pensa que ele quer dizer aquilo que está à direita, que tem algum significado. A direita é 3, pois é. É raiz quadrada de 3, de 9. Bom, o resultado dessa discussão, que é claro que nós aqui estamos fazendo apenas um resumo, é de que, com isso, nós conseguimos, então, definir uma função que é definida sobre todo o conjunto dos números reais e que tem valores no conjunto dos reais positivos. Então, essa é a chamada função exponencial de base A, tá? F de x igual a elevado a x, tá? Que tem diversas propriedades, tá? Das quais eu vou destacar as seguintes. Primeiro, a propriedade fundamental, tá? Que nós enunciamos lá para os expoentes naturais, continua sendo válida aqui. Precisa ser provado que essa definição que a gente faz preserva essa propriedade. Novamente, eu recomendo uma leitura mais detalhada aí dos livros da coleção do professor de matemática. Mas essa função preserva a propriedade de que quando eu somo os expoentes, eu multiplico os valores das potências. Tá? Essa função, como a gente já tinha visto lá no caso dos expoentes naturais, era crescente, continua sendo crescente nessa extensão, quando A é maior do que 1, continua sendo decrescente quando A está entre 0 e 1. Tá? Portanto, essa função ela é injetiva em qualquer caso, porque se eu tenho x1 diferente de x2, ou x1 é menor do que x2 ou maior do que x2. Então, posso considerar que x1 é menor do que x2. Então, num caso, eu tenho f de x1 menor do que f de x2. No outro caso, eu tenho f de x1 maior do que f de x2, mas sempre diferente. Tá? Então, essa função nunca repete valores. Quer dizer, valores distintos de x vão conduzir a valores distintos também de a elevado a x. E, finalmente, tá, essa função vai ser uma função sobrejetiva, o que significa que todo número real positivo vai ser igual a elevado a x para algum x real. Tá? Isso é uma conjugação, para a gente mostrar esse fato, isso é uma conjugação das propriedades que nós vimos dos expoentes racionais anteriores, que a gente pode ilustrar, tá, com, primeiro, nós temos aqui os gráficos aí das funções a elevado a x, que são bem conhecidos, mas eu quero ilustrar um pouco mais, tá, essa sobrejetividade com a questão que nós colocamos no início do nosso problema. Tá? Mais uma, por favor. Que a pergunta é se existe algum x tal que 0,9 elevado a x é igual a 0,5. Nós vamos ver daqui a pouco como é que a gente faz para obter realmente esse número na prática, tá? De posse de uma calculadora, tá? Ou de uma tabela apropriada. Mas, mais uma vez, a gente pode conceber
tá, o processo de chegar a esse número através de aproximações sucessivas. Então, por exemplo, se você considera os valores de x igual a 6 igual a 7, não me perguntem como é que eu cheguei a esses valores, mas se eu tenho x igual a 6, eu respondo. Eu cheguei a esses valores, é claro, conhecendo a resposta. Tá? Mas, para x igual a 6 e x igual a 7, se eu calculo 0,9 elevado a x, eu obtenho, respectivamente, 0,53, 0,47. Ou seja, esse valor é um pouco maior do que eu queria, que é 0,5, tá? Esse valor é um pouco abaixo do que eu queria. Então, como nós vimos que as potências de expoente inteiro vão toda a vida, desde mais infinito até zero aqui, vai haver duas potências de expoente inteiro consecutivas que vão ensanduichar, tá, o 0,5. Tá claro? Se eu pegar o valor muito negativo de A, tá, eu vou ter A elevado a esse expoente muito positivo. Tá? Se eu tomar um valor muito grande, de N, eu vou ter A elevado a esse expoente próximo de zero. Então, caminhando aqui na reta, eu sei que vai haver um instante em que esse valor era maior do que 0,5 e no próximo passo passa a ser menor. Tá? Isso ocorre para esses valores de x. Tá? X igual a 6, x igual a 7, e eu consigo, então, uma primeira aproximação do que é esse x. Esse x, eu não sei o que ele é, mas certamente é um número entre 6 e 7. Se eu quiser refinar essa aproximação, eu faço o mesmo processo agora para os números da forma 1/10 vezes n, onde n é um número inteiro. E aí eu obtenho que entre 6,5 e 6,6, tá, mais uma vez o 0,9 elevado a esses expoentes passa de um número que é um pouco maior do que meio para um número que é um pouco menor do que meio. Tá? Então, eu tenho outra vez que esse meu x é uma coisa compreendida entre 6,5 e 6,6. Tá? E assim por diante. Quer dizer, mais uma casa. Tá? Então, notem que eu tenho um processo, tá? Que é claro, é um processo nada prático para achar esse número, mas muito efetivo para a gente entender, tá, a existência desse número, tá, e depois nos preocuparmos como encontrar esse número em situações práticas. Tá? Então, eu posso, considerando aproximações cada vez melhores dos racionais, ensanduichar o 0,5, tá, obtendo com isso aproximações para o x. Quer dizer, eu já sei que esse meu x vai estar entre 6,578 e 6,579. Quer dizer, aqui funciona bem o que o Elon falou a respeito de eu ter um algarismo da aproximação a cada vez. Tá? Então, o valor, se vocês procurarem numa calculadora, tá, o valor que a gente encontra é esse aqui, 5, 7, 8, 8, 1, 3, 4, 7, tá? Mas eu espero que esse argumento tenha convencido a vocês, tá, de que esse número existe, faz sentido. Bom, aí vale a pena, né, nós fazermos uma definição. Né? A gente chama de logaritmo de um número positivo x na base A, tá, onde a gente, como sempre, faz a restrição do número A ser positivo e diferente de 1, tá, ao resultado desse processo, que eu acabei de mostrar num caso particular, aplicado a esse número x. Quer dizer, é um número real y, tal que A elevado, tá, a este número, que eu estou chamando de logaritmo, tá, produza o número x. Tá? Então, note que é esse o processo. Tá? A cada x, tá, eu vou encontrar o ponto correspondente no gráfico e, assim, produzir o y. É claro que isto aqui, tá, na verdade, está me definindo uma nova função. Tá? Uma função que, é claro, está intimamente associada à função exponencial. E se eu quiser conceber, tá, e pensar no gráfico dessa função, é muito fácil. Né? O gráfico está aqui, não está? Tá? Para a gente enxergar esse gráfico, basta imaginar, tá, que os eixos x e y trocam de posição. Certo? Todo mundo consegue fazer isso? Para ver qual é o gráfico, porque a gente está lendo esse gráfico, a gente está acostumado,
tá, a ler gráficos de função com a chamada variável independente no eixo horizontal, tá, e a dependente no eixo vertical. Nem sempre se faz isso. Os economistas, por exemplo, às vezes gostam de fazer o contrário. Há uma pergunta aqui. Não é uma pergunta, e sim, eu gostaria de saber de vocês a opinião. Quando é dado logaritmo, função exponencial e logaritmo, nos livros didáticos aparecem, no conteúdo de logaritmo, aparece a tábua de logaritmo, que, a meu ver, eu não utilizo em nada, porque para o aluno ele tem que... São duas coisas que eu vou falar, isso, né? Para o aluno ele tem que saber a definição, né? Saber a função exponencial, as propriedades são importantes e operar com elas. De forma tal que, se eu preciso que ele saiba o valor de log de 2 numa determinada base, geralmente na base 10, numa outra base, ele tem que operar com as mudanças de base e eu dou o valor. Log de 2 na base 10 é igual a tanto, eu dou o valor. E não se basear na tábua de logaritmo que eu não uso, não é usada, né? Então, é disso que eu queria saber, se é realmente usado, se tem que ser feito isso no segundo grau, não sei, eu particularmente não dou tábua de logaritmo. E outra coisa é atentar pelo fato de que eu, quando defino, quando eu mostro para os alunos o gráfico da função logarítmica, eu atento pelo fato que ela só existe porque a exponencial é bijetora. Porque sem a bijetora eu não consigo achar a inversa. Sem dúvida. Porque a função logarítmica é a inversa da bijetora, é a inversa da exponencial. E eu informo a eles que a função inversa só existe pela bijeção. Exatamente. Por isso que nas propriedades lá da função exponencial, eu destaquei a injetividade, tá, e a sobrejetividade, tá, que juntas fazem com que a função seja bijetora. Tem toda razão. Tá? É fundamental que para todo número positivo exista porque a bijetividade quer dizer isso, tá? Que para todo número positivo, tá, exista um único, tá, número real y, tal que a elevado a y é igual a x. É isso que significa ser bijetora. É importante também falar para os alunos nessa linguagem, porque às vezes falar simplesmente que é bijetora pode não ter o significado que a gente pensa que tem para os alunos. O Elon tem uma observação. Ok. A observação do colega aí a respeito dos livros didáticos é muito apropriada por várias razões. Esse assunto de logaritmo que o Paulo César está querendo colocar no verdadeiro contexto, no contexto adequado, ele é, em geral, mal exposto nos livros. Começa que... bom, não sei por onde começar, são tantos os defeitos, vamos começar por um. O começo é o seguinte: em geral, os livros tratam um capítulo de logaritmo, o capítulo seguinte, função logarítmica. Não tem o menor cabimento essa separação, porque é a mesma coisa que você dissesse assim na função exponencial. Expoentes, depois função exponencial. Porque o logaritmo é o expoente de uma função exponencial. Então, não há necessidade nenhuma de separar logaritmo de função logaritmo. Em segundo lugar, a tabela de logaritmo é um anacronismo. Não existe. Hoje em dia, ninguém usa tabela de logaritmo. Se você quiser calcular logaritmo, você calcula com uma calculadora. Em terceiro lugar, o logaritmo é interessante que apareçam 2 ou 3 problemas ilustrando o fato de que o logaritmo é auxiliar para fazer conta. Mas logaritmo não é, hoje em dia, considerado auxiliar para fazer contas, simplesmente porque o melhor auxiliar para fazer contas é a maquininha. O logaritmo é importante porque é o expoente que aparece na função exponencial. E ele tem a sua importância na matemática, no ensino e na vida e na ciência, devido ao fato de que, como o Paulo César destacou na aula anterior, a função exponencial tem relevância em vários fenômenos naturais e científicos. Por isso que é preciso reformular completamente o ensino de logaritmo na escola, nos termos em que estão sendo vistos aqui. Também, eu percebo também que não só em logaritmo, mas há uma restrição também em tabelas quando é dado trigonometria, porque os livros tem tabelas de seno de determinados valores que eu não preciso saber o seno. O aluno tem que, às vezes, exercícios dos livros, eles têm lá o ângulo de 32 graus, pede para ele consultar na tabela.
Eu acho isso que... Eu preciso ter cuidado. Cuidado, né? Peraí, é preciso ter cuidado de não ir tão longe. Não é que a tabela seja desnecessária, é até conveniente você ter uma página de tabela no livro. O que é realmente ruim é você ensinar a usar a tabela de logaritmo com mantissa, característica, interpolação, isso sim. Porque você tem uma página do livro ou duas com os valores, às vezes você esqueceu a calculadora em casa, ou às vezes a bateria acabou e tal, mas o importante é não considerar aquilo como sendo o essencial. É uma coisa que você pode utilizar e é até conveniente, não custa nada. Deve-se ter em conta que esta é a forma... Tá? Como muitos dados relativos a funções que a pessoa vai utilizar na vida produtiva, profissional, estão disponíveis. Tá? Se ele vai ter que trabalhar com uma situação em que vai precisar de uma taxa de mortalidade, por exemplo, para fazer uma projeção, esse é um valor que vai estar tabelado, você vai ter que consultar uma tabela para ler. Então, ensinar o aluno a buscar o resultado em uma tabela é altamente positivo. O que não é positivo é que a tabela de logaritmos decimais, tá? Ela tem... algumas particularidades, que é essa forma de trabalhar com mantissa, característica, etc., que são específicas das tabelas logaritmos decimais. Isso, sem dúvida nenhuma, é um anacronismo completo. Agora, usar uma tabela e ensinar o aluno a obter o dado de uma tabela, eu acho que é uma habilidade muito importante a ser feita na escola. Tá? Bom, então, voltando aqui à função logaritmo, que a gente acabou de definir através, na verdade, da tela anterior, tá? A gente pode imaginar como é que vai ser o gráfico da função logaritmo, imaginando que os eixos x e y trocam de papel. Ou então, observando o seguinte. Note que se você roda, tá? Esse gráfico ele fica nessa posição, não é bem o que a gente queria, que agora o eixo x ficou virado para o lado esquerdo. Mas aí a gente dá uma espelhada, tá? E é o mesmo gráfico que eu tinha antes, tá? Só que rodado e espelhado, de tal maneira que agora o eixo x ficou exatamente, tá, onde eu queria. Tá? Vocês reconhecem o gráfico que apareceu aqui? Esse é o gráfico que a gente está acostumado a olhar das funções logarítmicas. Tá? Então, realmente, a função logarítmica nada mais é do que uma outra forma de se olhar a função exponencial, trocando os eixos. Bom, então aí estão os gráficos das funções, gráficos típicos de função logarítmica nas duas situações, em que A é maior do que 1 e onde A está entre 0 e 1. Mas vamos então voltar ao nosso problema, tá? Que é de finalmente resolver. Tenho aqui ou uma tabela ou uma calculadora, tá? E tenho que achar quanto é que é o valor de x, tal que é 0,9 elevado a x igual a 0,5. Estou completamente satisfeito de que esse valor existe, sei que ele existe, tá? Mas tenho que descobrir quantas horas vão decorrer até que a gente tenha esse fato ocorrendo. Como obter esse valor numa situação prática? É claro que esse x, uma forma esse x é simplesmente o log de 0,5 na base 0,9. Mas um marinheiro de primeira viagem pode ter algum problema com isso. Quer dizer, se ele for consultar uma calculadora qualquer, quer dizer, não dá para ver bem aqui as teclas, é natural que ele procure, eu quero log na base 0,9. Tá? Então, ele vai procurar a sua calculadora, na sua calculadora, onde é que está essa tecla log na base 0,9? Tá? E vai descobrir que essa tecla log na base 0,9 não existe. Tá? O que ele faz, então? O fundamental, o que nos permite, tá, utilizar valores de logaritmos em tabelas ou calculadoras para resolver este problema, é que, na verdade, qualquer base pode ser usada como essa base de logaritmos, graças, tá, a propriedade de que, nesse caso aqui, o que a gente vai utilizar é de que o log na base A de x elevado a y é igual a y vezes o log na base A de x. Isso ocorre graças a uma propriedade, é claro, de função exponencial. Toda propriedade de logaritmo reflete uma propriedade de função exponencial e vice-versa. Tá? Notem que se eu pego A
e elevo a esse valor, y vezes log na base A de x, tá? O resultado que eu obtenho é que, graças a esse comentário aqui que o Alan fez, e que é uma consequência lá para expoentes naturais da propriedade de a elevado a x mais y igual a elevado a x vezes a elevado a y, que a gente pode mostrar que vale para todo expoente. Então, a elevado a y vezes log na base A de x, isso aqui não é um produto de expoentes, então isso é a elevado ao log na base A de x elevado a y. Tá? Simplesmente escrevi esse expoente do produto como um deles elevado a um dos termos do produto. Agora, a elevado a log na base A de x, por definição, é x. Tá? O que é o log na base A de x? É exatamente o número que elevado a A fornece x. Conclusão, A elevado a este número aqui é a mesma coisa que x elevado a y. Então, o que esse número aqui é? É o log na base A de x elevado a y. Tá? Então, qualquer propriedade logarítmica, é claro que é demonstrada utilizando as propriedades de função exponencial. Com isso, sucessivamente, pegando essa equação, eu aplico essa propriedade. Primeiro, se esses dois números são iguais, então, seus logaritmos nessa base A que eu selecionei são iguais, log é uma função. Usando esta propriedade, log na base A de 0,9 elevado a x, mesma coisa que x log na base A de 0,9, e aí, portanto, x vai ser a razão entre o log na base A de 0,5, tá, e log na base A de 0,9. Onde esse A, tá, é uma base qualquer. Então, se nós voltarmos à situação do nosso pobre aluno lá diante da calculadora, ele não tem log na base 0,9. Mas, normalmente, as calculadoras ou as tabelas têm logs na base 10. Tá? Se ele fizer a conta com log na base 10, ele vai chegar a esse resultado. E tem log na base E. Tá? Se ele fizer a conta na base E, notem que os valores dos logaritmos são completamente diferentes. Tá? Não são tão completamente assim, mas são diferentes. Mas o resultado, evidentemente, tem que ser o mesmo, porque nós obtivemos naquela expressão algo que valia para qualquer base. Tá? Então, a resposta do nosso problema é que, para que a quantidade do cloro se reduza à metade, tem que passar 6,578 horas, aproximadamente, o que dá 6 horas e 35 minutos. Uma consequência daquela nossa discussão, tá, é a fórmula, tá, de mudança de bases para logaritmos. Volta um pouquinho, Wagner, por favor. Nós chegamos à conclusão lá, tá, que log na base 0,9 de 0,5, tá, é log na base A de 0,5 dividido por log na base A de 0,9. É claro que não havia nada de especial com esses números 0,9 e 0,5. Podiam ter sido substituídos por quaisquer outros números positivos. O que nos leva a que log numa certa base B do número x é igual ao log na base A desse número x dividido pelo log na base A de B. Tá? Essa identidade que está aqui, tá, é bastante conhecida como a fórmula da mudança de base para logaritmos. Tá? Mas, normalmente, os livros param por aqui. Tá? O que eu gostaria de chamar a atenção aí de vocês, tá? É claro que as outras duas igualdades aqui não estão dizendo nada de novo, não. Tá? Apenas peguei esse log na base A de B aqui, coloquei antes, e depois resolvi chamar esse número de K. Mas o que eu quero chamar a atenção, tá, é que isso nos dá uma propriedade, tá, que, é claro, está implícita na fórmula de mudança de base, mas normalmente não é destacada, que é de que todas as funções logarítmicas são, na verdade, uma função logarítmica só, devidamente multiplicadas por uma constante multiplicativa, tá, de proporcionalidade. Então, é basicamente por isso, tá, que você não precisa ter logaritmo na base 0,9 ou logaritmo na base qualquer para resolver um problema. Quer dizer, uma vez que você tenha uma tabela de logaritmos, você tem todas. Que todas as outras tabelas de logaritmos são obtidas com valores proporcionais àquela. Tá? Então,
se você olha o gráfico aqui de duas funções logarítmicas diferentes, tá? Uma função é sempre exatamente a outra multiplicada por uma constante. Tá? Se você tem que obter o gráfico de uma função logarítmica a partir da outra, isso é obtido sempre fazendo uma deformação no sentido do eixo y. Tá? Então, isso aqui é algo que a gente sabe, mas normalmente não se dá conta. Tá? Todo mundo já está desde lá, o tempo lá do nosso segundo grau, ouviu falar nisso, mas eu, particularmente, só percebi que isso aqui, queria dizer isso aqui, muito mais velho. Tá? Mais precisamente quando eu tive que dar aula do assunto. Eu, puxa, que coisa interessante, como é que eu passei anos de minha vida sem me aperceber que todos os logaritmos, na verdade, eram os mesmos multiplicados por uma constante. Mas são. Tá? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que isso, assim como propriedades de funções exponenciais se refletem em propriedades de logaritmos de logaritmos se refletem também em funções exponenciais. Então, todo mundo sabe da fórmula de mudança de base para funções logarítmicas, mas eu garanto que muitos de vocês nunca pensaram em como é que é essa fórmula vista sob o ponto de vista das funções exponenciais. Também tem uma fórmula de mudança de base para funções exponenciais. Então, da mesma maneira como a gente pode trabalhar com uma base preferida nossa para fazer logaritmo, tá? Por exemplo, antigamente se usava base 10 porque facilitava o tabelamento, por causa do sistema de numeração. Hoje em dia se usa muito logaritmo na base E, várias razões. A mesma coisa ocorre com funções exponenciais. Vejam bem, se eu tenho uma função exponencial a elevado a x, tá? Eu posso escrevê-la dessa forma. A elevado a x é A grande. Esse A grande é uma base preferida minha, a base que eu quis trabalhar. Elevado ao log nessa base A deste mesmo número. Tá? Estou usando a definição do que é um log na base A. Tá? Mas log na base A grande de A elevado a x é a mesma coisa que o x multiplicado pelo log na base A grande do Azinho. Portanto, eu tenho essa expressão. Agora, note que o log na base A de Azinho é uma constante. Tá? É a mesma constante que apareceu lá na fórmula de mudança de base de logaritmo. Portanto, A elevado a x pode ser expresso na forma A grande elevado a kx. Consequência para a gente é a seguinte. Vocês lembram que a gente falou de funções do tipo exponencial, né? Funções do tipo exponencial são funções do tipo f de x igual a b, onde b é o valor inicial, vezes a elevado a x. Então, quando você escreve nessa forma, ao criar uma função do tipo exponencial, você tem dois parâmetros a escolher, o b e o azinho. O que essa fórmula aqui nos indica é que eu tenho o direito de escolher, na verdade, uma base qualquer, tá, para trabalhar numa função do tipo exponencial. Tá? E aí, ao invés de escrever a elevado a x, eu escrevo a grande elevado a kx. Então, nessa formulação, os parâmetros que eu tenho liberdade aí para variar deixam de ser b e azinho e passam a ser b e k. Tá? E o comentário que se faz aqui, tá, é que essa base que normalmente a gente prefere trabalhar, tá, é a base E, tá, por razões ligadas à sua taxa de variação. Rapidinho, que eu sei que você não tem muito tempo. Normalmente, a base escolhida principalmente pelos cientistas e matemáticos profissionais é a base E, pelo seguinte, porque o expoente da base Está no próximo exercício. Está no próximo exercício, seu comentário. Tem uma importância especial. Porém, né, em certas situações é preferível usar outras bases. Por exemplo, depende do tipo de informação que você tem. Se a sua informação, no seu problema, diz respeito à meia-vida de uma substância, então a base natural para você escolher é a base 2. Isso foi o que a nossa colega ali fez duas vezes no problema. Que ela explorou exatamente esse fato. Quer dizer, ela considerou a meia-vida como unidade, aquilo é exatamente o que ela está falando. Considera usar a base 2. Então, para terminar, retomando aqui o nosso problema da piscina, né, que rendeu esse problema, né,
Nós sabemos qual é a expressão da quantidade de cloro em um instante qualquer, e nós queremos fazer duas coisas. Primeiro, tá, escrever essa expressão na forma B vezes E elevado a KT. Tá? Então, agora o E é fixo e as nossas parâmetros são o B e o K. E a segunda, para ilustrar por que isso é utilizado, pergunto qual é a taxa instantânea de escoamento do cloro no instante inicial. Tá? Então, para a primeira pergunta, é fácil, simplesmente eu tenho que repetir o que eu fiz na transparência anterior. Então, 1000 vezes 0,9 elevado a t, deixa o 1000 aqui sozinho, tá? E 0,9 elevado a t é E elevado a log na base E, 0,9 elevado a t, que é a mesma coisa que t vezes log na base E de 0,9. Então, a nossa constante é simplesmente o log na base E de 0,9, que é menos 0,105. Tá? Então, a nossa formulação fica o mesmo 1000, o B é o mesmo anterior, vezes E elevado a menos 0,105t. Tá? Agora, por que alguém poderia gostar de usar a base E? Não é complicar as coisas? Não, é simplificar as coisas dependendo do que você deseja calcular. Na parte B, o que acontece é que se uma função é do tipo B vezes E elevado a kt, tá, a sua derivada, lembrem-se lá das aulas de cálculo, tá, vai ser igual a B vezes K que multiplica E elevado a kt. Portanto, a sua derivada é esse coeficiente K multiplicada, tá, pelo valor da função. Tá? Isso aí ocorre na base E. Como se fosse uma base diferente, apareceu uma outra constante aqui para atrapalhar um pouquinho a nossa vida. Não muito, mas um pouquinho. Então, com isso, tá, a taxa de variação instantânea de f, tá, é obtida multiplicando-se o valor de f naquele instante por essa constante k. Então, a grande vantagem de se trabalhar, tá, com a base E é que essa base E deixa aparente qual é a constante de proporcionalidade entre o valor da função, tá, e a sua taxa instantânea de variação. Tá? Então, por exemplo, nesse caso, a nossa função é 1000 vezes E elevado a menos 0,105t. Portanto, a taxa de variação instantânea no instante t igual a zero vai ser o valor naquele instante, que é 1000, multiplicado pelo K, que é menos 0,105 gramas por hora. Tá? Um comentário. Isso quer dizer que em 1 hora vão ser perdidas 105 gramas de cloro? É isso que esse resultado significa? Porque deu isso, né? Menos aqui é porque está sendo reduzida a quantidade. Tá? E as unidades são as unidades que a gente usou para exprimir o tempo e usar o C. Então deu 0,105, desculpe, seria 0,105, aliás está errado isso aqui, né? Que devia ser 105 gramas por hora, não é 0,105. Tá? 1000 vezes menos 0,105 é 105 gramas por hora. Mas vale a pergunta, tá? Em 1 hora vão ser perdidos 105 gramas? Na primeira hora vai ser perdido 105 gramas? Ué, mas o dado do problema lá, que não sei se vocês se lembram, foi que eu medi ao final da primeira hora e tinha 900 gramas de cloro. Então perdeu 100, não perdeu 105. Então, jogamos isso aqui no lixo, então? Quem é que me explica como é que a gente compatibiliza esse resultado que a gente encontrou, 105 gramas por hora, com o 100 do dado do problema? Quem é que tem uma explicação para isso? Eu achei aqui 105 gramas por hora, mas na primeira hora perdeu 100, não perdeu 105. O que está errado? É por aí. Tá? Não tem nada de errado, não. Está tudo certinho. Tá? 105 gramas seriam perdidos na primeira hora, tá? Se o cloro continuasse a ser perdido na mesma taxa que ele tinha no instante inicial. Mas a gente sabe que a taxa com que o cloro vai sendo perdido vai diminuindo com o tempo. Quer dizer, quando vai diminuindo a quantidade de cloro,
tá, a quantidade de cloro por unidade de tempo que se perde vai ficando cada vez menor. Então, o que ocorre é que essa taxa é um valor instantâneo. Ela só vale para o instante inicial. Ao longo da primeira hora, essa taxa vai diminuindo. Se você calcular o valor que ela vai ter no final da primeira hora, já vai ser menor do que 100, na verdade. Tá? Então, esse 100 é um valor médio do que ocorreu nessa primeira hora. Então, isso aqui não tem nada de inconsistente com o nosso resultado. Pelo contrário, tá? Esse valor tinha que ser um pouco maior, tá, do que a perda registrada na primeira hora, porque isso aqui só vale no instante inicial. É a mesma coisa que você tem um carro que está acelerando e, em um determinado momento, está a 60 km por hora. Não quer dizer que ele vai continuar a essa velocidade durante todo o processo, não quer dizer que na hora subsequente ele vai percorrer 60 km. Tá bom? Isso encerra a nossa aula. Nós vamos nos exercícios ver outras situações de aplicação desse conceito.